Nos últimos 6 anos, eu conheci, conversei, estudei com traders de sucesso. E eu posso te garantir uma coisa, existe padrão em trader bem-sucedido. Existem traços psicológicos, traços de comportamento, existe um jeito de pensar que é praticamente obrigatório em todo trader que consegue viver do mercado, em todo trader que precisa, que consegue ser bem-sucedido. É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é: existe um padrão tanto nesse lado positivo, nesse lado dos traders altamente lucrativos, quanto também existe um padrão de comportamento nos traders que não conseguem. Então, as coisas não acontecem por acaso. Quem é bem-sucedido, quem é altamente lucrativo, tem motivo, e quem não ganha dinheiro, quem não consegue fazer dinheiro de forma consistente no mercado, também tem motivo. O que eu vou te mostrar aqui são as 5 principais características, os 5 principais traços psicológicos de um trader altamente lucrativo, de um trader que consegue ter resultado. Mas, antes de tudo, eu preciso que você coloque isso na sua cabeça. Todo trader que tem resultado, ele tem um padrão de comportamento que, puxando ali para a média, é quase o mesmo padrão de comportamento que outros traders de sucesso têm. Então, veja, essa é uma boa notícia. Eu ouvi uma frase há muitos anos atrás que mudou, foi uma daquelas frases que mudou totalmente na minha cabeça, que é: o resultado que você ainda não tem é consequência do que você não sabe. Falei, opa, se eu quero ter um resultado e eu ainda não tenho esse resultado, eu preciso descobrir o que as pessoas que já têm resultado nisso que eu quero ter já sabem. É basicamente isso que eu vou te mostrar. Se existe um padrão, e são coisas, você vai ver que são 5 traços psicológicos que você consegue ter, não são coisas que você precisaria nascer tendo, não, você consegue desenvolver. Você só precisa saber, e é o que eu vou te entregar agora, tá? Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal para você não perder nenhum tipo de aula que eu subi aqui, tá? Para você ficar de olho aí e cuidar desse lado emocional, desse lado de mentalidade. Mas, bora lá. Primeira coisa, primeiro traço psicológico de traders altamente lucrativos, de traders bem-sucedidos. Eles são geralmente gratos e eles não reclamam. Eles são positivos. Grato e positivo. É um padrão. Geralmente o trader mal-sucedido, ele precisa reclamar. Os traders mal-sucedidos estão sempre reclamando. Sempre reclamando, sempre culpando, sempre colocando a responsabilidade em outra pessoa, ou seja, tem uma certa mentalidade até de vítima, de que o que acontece só com ele, porque a corretora, porque a esposa, porque o pai, porque a mãe, porque o chefe, porque o funcionário. É sempre nesse padrão, os traders mal-sucedidos. O contrário é o que acontece nos traders bem-sucedidos, os traders altamente lucrativos. Eles pegam a responsabilidade, que é, inclusive, já a nossa segunda característica, assumir responsabilidade, autorresponsabilidade. Então, já vamos juntar as duas coisas. Gratidão e positividade não é uma positividade tóxica, né? Não é aquela positividade de, vai dar tudo certo. As coisas vão dando certo de acordo com as atitudes que você vai tendo. Lembra sempre que teus resultados é consequência do teu comportamento, correto? Então, gratidão, eles são sempre gratos pelo que está acontecendo, e positivos. E aí o segundo ponto, o segundo traço psicológico é a autorresponsabilidade. Uma coisa está ligada à outra. É muito mais fácil você ser menos reclamão quando você puxa a responsabilidade para você. Parando de culpar a corretora, parando de culpar a sua mãe, parando de culpar o seu esposo, a sua parceira, o seu parceiro. É sempre beleza. De acordo com tudo que está acontecendo aqui, de acordo com esse cenário que eu tenho, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer? A pergunta sempre é essa. Outro dia, eu estava olhando uma dessas redes sociais aí, e eu vi um vídeo de um rapaz entrevistando um senhor e perguntando para ele sobre questão financeira, né? Quantos imóveis ele tinha, com que ele trabalhava, quanto ele ganhava, quanto era a aposentadoria dele, ele já era um senhorzinho. E uma coisa me chamou a atenção. Claramente dava para ver que ele era um homem bem sucedido, financeiramente falando. E teve um momento que o entrevistador perguntou para ele: o que você aconselharia, né, para essas próximas gerações, para essa galera que está te assistindo? E aí ele indicou, a primeira coisa foi estudar sobre dinheiro, entender sobre o comportamento financeiro. E aí ele falou uma coisa que foi o que mais me chamou a atenção. Ele falou: eu perdi em torno de 4 milhões de reais nos últimos 12 anos por não ter conhecimento do que eu estava fazendo. E eu achei aquela frase, do jeito que ele não falou exatamente com essas palavras, mas eu vi uma pessoa que puxa a responsabilidade para si. Falei, nossa, não tem como esse cara não ser bem-sucedido.
Ele perdeu 4 milhões nos últimos 12 anos, mas eu te garanto, pelo que ele falou dos imóveis que ele tinha, ele continua rico, tá? Então, eu fiquei pensando nisso, falei, característica de quem tem sucesso, e você vai ver essas características, esses traços psicológicos em todo mundo que tem sucesso. Mas aqui a gente está tratando especificamente desse mundo financeiro, desse mundo de mercado financeiro. Então, autorresponsabilidade. Em nenhum momento ele culpou o país, culpou o presidente da época, culpou isso, culpou aquilo. É claro que tem todo um cenário, né, que acontece de acordo ali, esses 12 anos que ele falou. Ele falou que perdeu ali, e aí ele usou esse termo, né, que foi pelo ralo, literalmente pelo ralo. 4 milhões de reais pelo ralo ao longo dos 12 anos, justamente por ele não ter conhecimento. Então, ele valorizou isso, essa autorresponsabilidade de eu não tinha o conhecimento que eu precisava ter para tomar as decisões corretas. E dentro do cenário, né, que é uma coisa também que ele não conseguia mexer, ele elevou, ele falou, ele mostrou a importância de você buscar conhecimento. E a gente volta para aquela primeira frase que eu disse lá no início, que o resultado que você não tem estão escondidos atrás das coisas que você ainda não sabe. Tá? Então, se você se coloca numa posição com a mentalidade de vítima, você não cresce, você não melhora, você não aprende as lições necessárias. Quais são as chances desse senhorzinho perder esses 4 milhões, mais 4 milhões em 12 anos? Eu acredito que baixa. Por quê? Porque ele aprendeu. Ele entendeu que a responsabilidade é dele, independentemente do que tenha acontecido. Eu não estou dizendo que a culpa e responsabilidade são duas coisas completamente diferentes. Mas a responsabilidade do que aconteceu veio de acordo com as decisões dele. Então, traders mal-sucedidos precisam sempre estar culpando o mentor, culpando o professor, culpando quem vende curso, é sempre essa culpa. Enquanto ele não olha para dentro e opa, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Do que eu tenho controle? Quero que você se pergunte isso. Do que você tem controle, quanto você tem controlado? Daquilo que você pode controlar, quanto você tem controlado? E a gente parte para a nossa terceira característica, que é uma humildade. Humildade. A humildade, ela é você simplesmente manter seus pés no chão. Por quê? O trader, quando ele está perdendo, é muito fácil ele ser humilde, é muito fácil ele ter histórias ali para contar e muitas vezes segurar no freio, às vezes até piorar as coisas. Mas essa humildade ela é necessária também nos momentos bons. Porque eu vejo muito trader perdendo dinheiro simplesmente por uma falta de pé no chão, por uma falta de humildade. Ele se empolga. O trader que é mal sucedido, ele tem esse padrão. Ele se empolga por conta desses resultados bons e ele acaba levando, trazendo de volta, traz de volta assim, vem à tona, todo o comportamento que estava impedindo ele de cair naquele buraco novamente. Carol, como assim? O trader está tendo bons resultados porque ele está cuidando do que é para cuidar. O resultado começa a melhorar, falta humildade, ele se empolga, ele começa a julgar como se ele estivesse mandando no mercado. Ele esquece aquela frase clássica que é: o mercado é soberano. Esqueceu disso, ele começa a voltar para os padrões difíceis, ele começa a voltar para os padrões de erro. Quando ele começa a errar, aí que ele se atenta e talvez comece a voltar para o que ele estava fazendo. Mas veja que isso não é necessário. Independentemente de como estejam os seus resultados, você vem fazendo uma coisa que te levou a bons resultados, você tem que continuar. Esse continuar exige disciplina e exige humildade. Você precisa ser humilde. Precisa haver uma humildade. Senão, não tem chance. Você sempre vai entrar no ciclo bom e cair de volta para o ciclo ruim, simplesmente por negligenciar o que você está fazendo. Então, a humildade é um traço psicológico dos traders altamente lucrativos. O próximo traço é que os traders altamente lucrativos, eles se baseiam em processos. Eles têm um diário, eles têm rotina, eles têm um plano. Eles sabem da necessidade disso, porque ele já notou que o mercado é um ambiente totalmente opressor. É muita pressão. São milhares de coisas acontecendo, são milhares de decisões que podem ser tomadas. A partir do momento que o trader tem um processo, tem um método para seguir, ele tem clareza do que ele vai fazer, ele vai se livrar de quê? De agir de acordo emocional. Agir emocionalmente, agir com o estômago, né, como nós falamos, é perigosíssimo, porque cada dia você vai agir de uma forma, você não tem uma padronização de comportamento. Se não tem uma padronização de comportamento, não vai ter resultado. A gente só consegue melhorar aquilo que a gente consegue medir. E o medir com qualidade
precisa haver padrões. Esse medir com qualidade pede esses padrões, para que você consiga metrificar da melhor forma. Então, isso de você precisar de processo é fundamental, você precisa de um método. O que diferencia um trader que começa em janeiro? 2 traders, João e Pedro. João fala que quer fazer até 50 mil reais de lucro no final do ano. E João fala e Pedro fala também que quer 50 mil. Os dois querem 50 mil de lucro até o final do ano, no primeiro ano, ok. O que vai fazer um desses ou os dois conseguirem esse valor, conseguir ter esse lucro? É o processo. João consegue, Pedro não consegue. João tinha um sonho, mas não tinha um plano. Se Pedro tem o sonho, Pedro consegue, que é esse método, essa forma baseada em dados. Não é no achismo, não dá para ficar tentando ser trader lucrativo, altamente lucrativo, simplesmente no achismo. Eu sei que é duro ouvir isso, mas no achismo não vai, porque você vai estar contando com sorte. E a sorte fica ali para os mal-sucedidos. Um dia você ganha, um dia você perde, você fica assim, você não tem um padrão, você não consegue se manter no mercado de uma forma profissional. Então, se baseiam em processos. Tá? Você precisa se basear em processo, você precisa se basear em dados, anotar. Para isso serve o diário de trader, para isso você tem que ter uma rotina minimamente produtiva, para isso você precisa ter um plano de trading bem feito. Combinado? Próximo traço psicológico é a resiliência. Então a gente já falou sobre a gratidão e a positividade, a gente já falou sobre a autorresponsabilidade, a gente já falou sobre a humildade, a gente já falou sobre a necessidade de processo e aqui vai a quinto traço psicológico, que é a resiliência. Como o Bruce Lee dizia, né, é basicamente você ser como água. O trader altamente lucrativo, ele é como água. Ele não tem forma. Ele não tem expectativa. Veja que isso é muitas vezes contraintuitivo, mas ele vai de acordo com o que o mercado está mostrando. Ele não quer estar certo, ele quer ser lucrativo. Anota isso aqui, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Você não precisa ser perfeito, você não precisa estar certo o tempo todo, você só precisa ser lucrativo. Essa lucratividade vai vir com essa resiliência. Essa capacidade também de se adequar, essa capacidade de suportar. O mercado tá legal, aproveita. O mercado não tá tão bom, pisa no freio. Se adaptar. O que o mercado tá mostrando? Não ficar tentando cravar pontos de reversão absurdo para quem opera gráfico. Tem um livro, eu até deixei separado aqui, sobre resiliência que eu quero te indicar, que é esse livro aqui, ó. Como construir sua resiliência. Um livraço, um livrinho pequeno, de Brett McKay e de Kate McKay. Eles são marido e mulher. E é um guia para rebater os desafios da vida e conquistar o mundo. Um livrinho pequeno, eu li esse livro em pouquinhas horas, 94 páginas, se eu não me engano, mas é um livro maravilhoso, então fica aí a indicação se você quer melhorar a tua resiliência. Aqui tem muita coisa sobre resiliência, mas é basicamente isso, essa capacidade que você tem de suportar, de ir de acordo, ter mais flexibilidade também. De certa forma, você ter essa flexibilidade que é tão importante, certo? E eu vou te dar um traço psicológico a mais, vou te dar um de bônus, que isso aqui muda tudo, que é o pensamento de longo prazo. Traders altamente lucrativos são pensadores de longo prazo. Eles sabem que o que ele está fazendo não é necessariamente para ter resultado agora. Eles sabem que o que eles estão fazendo são resultados para daqui 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 25 anos. Por quê? Porque ele não pensa simplesmente no dinheiro de hoje, ele não pensa no lucro, ele pensa na carreira. Existe uma diferença absurda em trader que está pensando no lucro e em trader que está pensando na carreira. Se você está pensando na carreira, fica muito mais fácil de você ter essas atitudes de longo prazo. O lucro de hoje compõe uma partezinha pequena de toda uma história que você quer produzir no mercado. E veja que fica muito mais fácil quando você olha para esse longo prazo de pelo menos um ano. Pelo menos um ano. Quem eu quero me tornar daqui a um ano? Quem eu quero me tornar daqui a um ano? Que tipo de trader quero ser? Que tipo de carro? Que tipo de casa? O que eu quero estar proporcionando para minha família? O que eu quero estar proporcionando para mim? O que eu não quero estar passando mais? Quando você coloca esse olhar, um dia de stop não significa tanto. O stop dói muito para quem fica olhando apenas para o dia. O dia é uma parte pequena dentro de uma construção. Vão haver dias de stop, vão haver dias difíceis. Mas se você tem esse pensamento de longo prazo, de fazer um pouquinho todo dia, você consegue ter todas essas outras características.
Veja que o ser um pensador de longo prazo leva a todas as outras características. Você consegue ser mais resiliente, você consegue ser mais humilde, você consegue ser mais grato, mais positivo. Você consegue se basear melhor nesses processos, você consegue ter método, porque você tirou o olhar simplesmente ali daquele momento, daquele dia. Como se o que importasse é esse resultado diário. Não é. Não é. Você precisa ter uma amostragem um pouco maior, esse pensamento de longo prazo. Então, eu já deixo uma tarefa para você. Presta atenção. Qual é a sua visão de longo prazo? Em quantos anos você quer estar fazendo a coisa acontecer no mercado de fato? E o que você está fazendo agora para alcançar isso? É daqui a um ano? Registra isso, escreve isso. Onde você quer estar daqui a um ano? Fazendo quanto? Com quanto de capital? Qual é o tipo de comportamento que você tem? Qual é o tipo de vida que você quer levar? O que você vai estar realizando através de tanto comprometimento, de tanta disciplina dentro do mercado? Você precisa ter essa visão. É isso que vai te dar a motivação, o motivo para a ação para levantar todo dia e passar pelo processo do mercado. Veja que não tem certo ou errado. Você só precisa ser 100% sincero com você, com o que você de fato quer. É isso que vai trazer sentido para a tua jornada, tá certo? Se você achou essa aula útil, clica aí no like, dá o like, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo aqui. E tamo junto, fica com Deus, até o próximo vídeo.